horas, minutos e segundos. Na situação apresentada na seção Roda de Conversa, vamos aprofundar o estudo das unidades de medida de tempo por meio da leitura das horas, minutos e segundos em relógios analógicos e digitais. Você sabia que demora de 15 minutos a 30 minutos no máximo para encher um balão de ar quente? Um balão consegue subir no ar porque o ar dentro dele é mais quente do que o ar do lado de fora. Sendo mais quente, o ar dentro do balão é menos denso, ou seja, mais leve, que o ar do lado de fora. E isso faz surgir uma força chamada empuxo, que empurra o balão para cima. Esse texto é de Beto Pimentel, em Viajando pelo Céu, disponível no site. Os relógios de ponteiros. Também podemos chamar esse relógio de relógio analógico. Primeiramente, temos que entender o que cada ponteiro sinaliza. O ponteiro pequeno é o ponteiro de horas e o ponteiro grande é o ponteiro de minutos. No relógio, nós temos os números de 1 a 12. Temos 60 pontos para que cada ponto do ponteiro represente 1 minuto. Entre cada 2 números, existem 5 pontos. Cada número, então, representará 5 minutos. Para pensar nisso, podemos lembrar da tabuada do 5. Então, 1 vez o 5, 5. 2 vezes o 5, 10. 3 vezes o número 5, 15. 4 vezes o número 5, 20. 5 vezes o número 5, 25. 6 vezes o número 5, 30. 7 vezes o número 5, 35. 8 vezes o número 5, 40. 9 vezes o número 5, 45. 10 vezes o número 5, 50. 11 vezes o número 5, 55. E 12 vezes o número 5, 60. Viu como dá a mesma quantidade de pontos que nós temos no relógio? Então, zera os minutos e começa tudo novamente. Observe nos relógios o tempo que foi usado para encher o balão de ar quente. Por exemplo, se temos o ponteiro pequeno no 10 e o grande no 12, temos 10 horas. Depois de fazer todo esse percurso novamente, o ponteiro grande vai para o 12 e o ponteiro pequeno vai para o 11. Então, teremos 11 horas. O que não podemos esquecer é que os ponteiros andam juntos. Então, se tivermos o ponteiro pequeno entre o 10 e o 11 e o grande no 6, são exatamente 6 horas e 30 minutos, ou 6 horas e meia. Então, se o balão começou a encher às 10 horas e ficou cheio às 10 horas e 30 minutos, ou 10 e meia, podemos dizer que se passaram apenas 30 minutos, ou meia hora, para que o balão ficasse cheio. Agora, vamos responder a algumas perguntas sobre os 2 horários referentes ao tempo que foi usado para encher o balão de ar quente, que vimos na página anterior. Vou deixar os 2 relógios aqui do ladinho para ajudar vocês a responder. A que horas o balão começou a ser enchido? Qual horário esse relógio está marcando? Pausem o vídeo e respondam. E a que horas o balão estava cheio? Qual horário este relógio está marcando? Pausem o vídeo e respondam. E quantos minutos levou para encher esse balão? Quantos minutos se passaram desde que ele começou a encher e ficou cheio? Pausem o vídeo e respondam as questões. Você leu que para encher um balão de ar quente demora de 15 a 30 minutos. Agora imagine este outro balão, o qual é menor do que o primeiro. Ele começou a ser enchido na mesma hora que o outro, mas levou apenas 15 minutos.
Quando o balão começou a ser enchido, às 10 horas, o ponteiro das horas estava apontando para o 10 e o dos minutos apontava para o 12. Observe o movimento dos ponteiros das horas e dos minutos para percorrer 15 minutos. Vamos ver o primeiro relógio da esquerda para a direita. Ali, o ponteiro amarelo, que é o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, está marcando no número 10, quer dizer que eram 10 horas. E o ponteiro dos minutos estava no 12, que quer dizer 0. Ali ele zera os minutos. Então, o horário era 10 horas. Mais para frente, no segundo relógio, o ponteiro foi até o número 1. Ali, eles se passaram 5 pontinhos pequenos. Cada pontinho é 1 minuto. Então, ali foram 5 pontinhos. O número 1 representa 5 minutos. Então, naquele relógio está marcando 10 e 5. E no terceiro relógio? No terceiro relógio está marcando o ponteiro dos minutos no 2. Até ali, desde o 12, se passaram 10 pontinhos. Cada pontinho representa 1 minuto. Então, quer dizer que o terceiro relógio está marcando 10 horas e 10 minutos. O número 2 representa os 10 minutos, né? E no último relógio, o ponteiro está marcando 10 horas e o ponteiro dos minutos, o número 3. Lembra que a gente fez a conta 3 vezes 5? 15. Então, até chegar no número 3, se passaram 15 pontinhos pequenos. Então, cada pontinho é 1 minuto. Aquele relógio é o relógio correto, que mostra 10 horas e 15 minutos, que foi o tempo para encher o balão um pouco menor do que o outro que nós vimos agora. Agora, com base no que nós estudamos, vamos responder as seguintes questões. Quantas partes iguais há entre o 12 e o 1? Quantos pontinhos há entre o 12 e o número 1? Vocês vão contar e vão colocar quantas partes, né? Quantos risquinhos temos ali. Pausem e respondam essa questão. Segunda questão. Quantos minutos se passaram do primeiro para o segundo relógio? O primeiro relógio é aquele primeiro da esquerda para a direita. Quantos minutos se passaram dele até o segundo relógio? Deem uma olhadinha e respondam essa questão. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, voltem um pouquinho o vídeo da prof. Pausem e respondam. Terceira questão. Quantas partes iguais há entre o 12 e o 3? Quantas partes iguais, quantos risquinhos nós temos entre o número 12 e o número 13? Vocês vão pensar, vão lembrar da explicação da prof. Se tiverem ainda alguma dúvida, voltem ali em cima na explicação ou contem também quantos risquinhos temos entre o 12 e o 3, quantas partes iguais. E a última questão. Quantos minutos se passaram do primeiro relógio ao último relógio? Quantos minutos se passaram? Lembra que a professora falou? Cada risquinho é 1 minuto. Então, como nós passamos 5 partes entre o 12 e o 3, que é do primeiro relógio até o último, nós ficamos com 15 minutos. 15 minutos se passaram desde o primeiro relógio até o último. Depois de 15 minutos, o ponteiro das horas passou um pouquinho do 10 e o dos minutos aponta para o 3, indicando que passaram 15 minutos. São 10 horas e 15 minutos. Veja que o mostrador do relógio tem marcas dividindo em partes iguais. Olha só, são aquelas marcas que a prof já falou.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 minutos, que no caso ali a gente zera. Vamos responder as próximas questões. Quantas marcas há nesse relógio? As marcas são os risquinhos que a prof já tinha falado para vocês. Quantos risquinhos no total nós temos nesse relógio? Pausem e respondam. Cada marca corresponde a 1 minuto. Quando o ponteiro dos minutos anda do 12 até a primeira marca, passou 1 minuto. Então, lembra que a prof falou? Quando a gente sai do 12 e vai ter o primeiro risquinho, ali se passou 1 minuto. Quantos minutos o ponteiro dos minutos leva para ir de um número ao outro? Quanto será? Quantos minutos o ponteiro dos minutos leva para ir de um número a outro? Ali no relógio a gente consegue observar 12 números. De um número até o outro número, como por exemplo do 1 até o 2, ele leva quantos minutos? Quantos risquinhos a gente consegue contar do 1 até o 2? Vocês vão colocar a resposta na linha dessa pergunta. Quantos minutos o ponteiro maior leva para dar uma volta completa? O ponteiro maior, ele vai do 12 até o 12. Quantos minutos se passaram ali do ponteiro que ele estava no 12 e dar a volta toda até o 12 novamente? Quantos minutos que o ponteiro maior leva para dar uma volta completa? Vocês vão responder nessa linha abaixo. Quando o ponteiro maior completa uma volta, passou 1 hora. Então, quando o ponteiro sai do 12 e volta até o 12, ali se passaram 60 minutos. 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Então, quando o ponteiro maior dá uma volta inteirinha no relógio, quer dizer que se passaram 1 hora. Isso o ponteiro maior. Você já sabe que em um relógio digital, o número que está à esquerda dos 2 pontos indica as horas e o número que está à direita indica os minutos, como ali no exemplo que a gente vê na apostila. Ali na apostila temos o 10, 2 pontos, 0, 1. Isso quer dizer que é 10 horas e 1 minuto. Sempre lemos o horário dessa forma. As horas ao lado esquerdo e os minutos ao lado direito. Descubra que horas cada relógio de ponteiros está marcando e registre o mesmo horário nos relógios digitais abaixo de cada um. Então, na parte de cima temos os relógios analógicos ou relógios de ponteiros e embaixo temos os relógios digitais. Vocês vão descobrir qual horário está passando no relógio de ponteiro e vão passar para os números, né? Vão passar para numerais no relógio digital. Vamos lá? O primeiro está marcando no 10 e no número 1. Ponteiro pequeno no 10 e ponteiro maior no 1. Isso quer dizer o quê? Que é 10 horas e quantos minutos? O segundo está marcando ali entre o 10 e o 11. E o ponteiro maior está lá no 5. Lembra da nossa contagem? Cada número são 5 minutos. Então, a gente conta 5, 10, 15, 20 e 25. Quantos minutos tem nesse relógio? E quantas horas também tem nesse segundo relógio? E vocês vão fazer o mesmo com o terceiro. O terceiro está também quase chegando no 11 e o ponteiro maior está no 9. Quantas horas e quantos minutos está marcando nesses 3 ponteiros? Pausem o vídeo e façam essa questão. Agora temos uma questão para vocês responderem lá no caderninho. Conforme os minutos vão passando, o que você observa em relação ao ponteiro das horas? Ele se move
ou ele fica parado no mesmo horário? O que acontece que vocês observam ali naquela imagem acima? Vocês vão responder lá no caderninho de vocês. Pausem o vídeo e respondam essa questão lá no caderno. No último relógio, podemos dizer que faltam 15 minutos para as 11 horas. Então, conforme o tempo vai passando, quando a gente quase chega no final de uma hora e quase chega no início de uma hora, a gente já começa a contar de trás para frente. No terceiro relógio, o horário é 10h45. O ponteiro pequeno está quase chegando no 11 e o ponteiro maior está ali no 9, que quer dizer 45 minutos. De 45 até os 60 para completar uma hora, faltam 15 minutos. Então, normalmente, nós falamos que faltam 15 minutos para as 11 horas, mas também não é errado falar 10h45. Isso fica a critério de vocês. Só que quando as pessoas falam faltam 15 para as 11, isso quer dizer que o horário é 10h45. Um dia tem 24 horas e começa a ser contado no relógio a partir da meia-noite ou 0 hora. Até o meio-dia, o ponteiro das horas dá uma volta inteira. Como num dia inteiro nós temos 24 horas, na metade do dia ou no meio-dia, nós temos 12 horas, porque a metade de 24 é 12. Então, quando o ponteiro menor dá uma volta inteira no relógio, quer dizer que se passaram 12 horas, ou metade de um dia. Quando ele fizer 2 voltas no relógio, terão passado 24 horas, ou um dia inteiro. Vocês vão completar a sequência com as horas que faltam. Ali nós temos 1 hora, 2 horas, depois 4, 5, 7, 9, 10 e 0 hora. Vocês vão observar o horário que está marcando no relógio e vão colocar quantas horas que está em cada relógio com a lacuna vazia. Pausem o vídeo e façam essa questão. Meio-dia, o ponteiro das horas dá outra volta completa e podemos ler as horas assim. São 13 horas e 30 minutos ou 1 hora e 30 minutos da tarde. 13 horas é igual a 12 horas mais 1 hora. São 13 horas ou 1 hora da tarde, pois passou 1 hora do meio-dia. Agora, complete a sequência com as horas que estão faltando. Então, nós temos ali vários relógios e a sequência é a seguinte: 13, 14, depois tem um horário que está faltando, 16, 17, 19, 21, 22 e 24 horas. Essas são as horas do período da tarde. Da manhã, nós falamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas ou meio-dia. E então, na parte da tarde, nós falamos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 horas, 20, 21, 22, 23 e 24 horas ou meia-noite. Um cronômetro marca o tempo em segundos. Quando o ponteiro dos segundos dá uma volta completa, passou 1 minuto. Segundo é uma das unidades de medida de tempo. 1 minuto tem 60 segundos. A mesma coisa que 60 minutos é 1 hora. Então, quando o ponteiro dos segundos dá uma volta inteira no relógio, quer dizer que se passou 1 minuto. O ponteiro dos segundos normalmente tem uma cor diferenciada e ele é mais fininho.
E ele anda mais rápido, porque 1 segundo é bem rapidinho. Na parte de cima da apostila de vocês, tem um QR Code com um joguinho. É só vocês apontarem a câmera do celular para esse código, que vão ser direcionados a um site com um joguinho de matemática sobre o assunto que estamos trabalhando agora na nossa apostila. Vamos lá para as atividades. A aula de natação de Luciano começa às 7h30, ou 7h30. Veja no relógio a que horas ele saiu de casa. Ali no lado nós conseguimos observar o relógio do Luciano. É um relógio de pulso, né? Ali tem um horário que ele saiu de casa. Ele tem que chegar na natação às 7h30, então ele teve que sair um pouquinho antes de casa. Letra A. Quantos minutos restam para Luciano chegar à escola a tempo? Então, Luciano precisa chegar às 7h30. Ali no relógio está marcando 7h05. Quanto tempo será que falta para ele chegar na escola a tempo? Pausem o vídeo e respondam essa questão. Letra B. Luciano gastou 15 minutos de casa até a escola. Desenhe no relógio ao lado os ponteiros para representar o horário que ele chegou à escola. Então, ali no relógio dele já estava marcando 7h05. Só que ele levou mais 15 minutos para chegar até a escola. Então, vocês vão desenhar o ponteiro das horas, que é o ponteiro mais curtinho, e o ponteiro mais comprido, que é o ponteiro dos minutos. E vão colocar exatamente na reta que precisa ser colocado. Façam de lápis para, se por acaso errar, vocês conseguirem apagar, e com a régua para ficar o ponteiro retinho, porque não existe ponteiro de relógio torto. Tá bom? Vamos lá então. Pausem o vídeo e façam essa questão. Letra C. A aula de natação tem duração de 1h10. Que hora acaba a aula de Luciano? Então, levando em conta que a aula começa às 7h30 e leva 1h10, que horas que acaba a aula de Luciano? Vocês vão fazer essa conta. 7h30 mais 1h10. Pausem o vídeo e façam essa questão. Número 2. Desenhe os ponteiros nos relógios a seguir para indicar as horas que aparecem nos relógios digitais. Então, ali no relógio laranja, nós conseguimos ver o horário de 17 horas. 17 horas é o mesmo que 5 horas da tarde. Então, vocês vão colocar o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior, e o ponteiro das horas, que é o ponteiro menor, para fazer o horário de 17 horas. Vocês vão fazer o mesmo com o ponteiro verde, que está colocando 15h55. 15 horas é o mesmo que 3 horas da tarde e 55 minutos. E no terceiro relógio, o relógio roxo, vocês vão fazer os ponteiros no horário de 22h05. 22 horas é o mesmo que 10 horas da noite. 10h05 da noite. Então, vocês vão fazer os ponteiros. Não esqueçam de fazer o ponteiro das horas e dos minutos também. Ok? Lembrem-se que o ponteiro dos minutos é um pouquinho maior e o das horas é um pouquinho menor. Façam de lápis para não errar. Vamos lá? Pausem o vídeo e respondam essas questões. Vamos para número 3. Janaína chegou na escola faltando 15 minutos para as 18 horas. Pinte o mostrador do relógio para indicar a que hora Janaína chegou em casa. Então, aquele marcador é o marcador de relógio digital. Vocês vão pintar cada risquinho indicando a hora que ela chegou em casa. Lembrando que ela chegou da escola faltando 15
para as 18. Número 4. O despertador de Luísa não funcionou e ela chegou 15 minutos atrasada para a aula. Observe no relógio ao lado o horário em que Luísa chegou à escola. Então, ali no ladinho, temos a imagem do relógio e a Luísa preocupada que ela chegou atrasada na escola. Qual será o horário que o relógio está marcando? Vocês vão responder lá na letra A. Que horas o relógio está marcando? Vocês vão dar uma olhadinha e vão marcar qual que é o horário que o relógio está marcando ali na apostila de vocês. Pausem e façam essa questão. Letra B. A que horas começam as aulas? Se Luísa chegou 15 minutos atrasada para a aula, vocês vão marcar qual que é o horário que realmente começa. Ela chegou 15 minutos depois do horário certo. Então, depois que vocês descobrirem que horas o relógio está marcando, vocês vão diminuir 15 minutos. Então, vocês vão descobrir a que horas começam as aulas de Luísa. Pausem e façam essa questão. Letra C. Represente no relógio a seguir o horário que as aulas começaram. Então, a que horas começam as aulas? Vocês vão descobrir esse horário e vão marcar nesse relógio embaixo, na letra C, qual que é o horário que as aulas começam realmente de Luísa. Número 5. O professor de Educação Física de Luísa organizou uma disputa entre os alunos. Usando um cronômetro, ele marcou quantos segundos cada aluno levou para correr a distância de 100 metros. Então, a Janaína levou 20 segundos, a Karina levou 15 segundos e o Bruno levou 25 segundos para correr a distância de 100 metros. Com base nessas informações, vamos responder as seguintes questões. Quem foi o mais rápido? Quem chegou primeiro? Quem levou menos tempo para chegar na distância de 100 metros? Segunda questão. Quantos segundos Bruno levou para correr 100 metros? Observem ali e respondam a questão. E terceira questão. Quem levou mais tempo para correr os 100 metros? Janaína ou Karina? E quantos segundos a mais? Vocês vão ver quem levou mais tempo para correr os 100 metros e entre elas vocês vão ver quantos segundos a mais que a Janaína ou a Karina levou para correr os 100 metros. Pausem o vídeo e façam essas 3 questões agora. E a nossa última questão da aula de hoje. Número 6. Bianca levou 2 minutos para amarrar os cadarços do par de tênis que está usando. Quantos segundos ela levou para fazer isso? Lembrando que 1 minuto é o mesmo que 60 segundos. Então, ali a questão quer saber quantos segundos Bianca levou para amarrar os cadarços. Vocês vão fazer a continha ali naquele quadro em branco com a borda verde na apostila de vocês.